ao vivo, mais um dia com gratidão. Gratidão pelo esse dia, gratidão por essa manhã, gratidão por mais uma prática. E vamos juntos nessa magia de 12 dias já juntos, 12 práticas de 28. Então eu sou a Paty, estamos aqui nessa jornada, amparadas pelo livro A Magia, The Secret. Para quem está aqui comigo desde o primeiro dia, olha só, Adri, maravilhosa, nós já lemos 117 páginas, gente, em 12 dias, 15 minutinhos, 10 minutinhos, olha só. Além da prática da gratidão, esse é um convite para um novo hábito. Quantas pessoas falam, não tenho tempo para ler? Então, às vezes, 10, 15 minutinhos dedicados na manhã, a gente já faz essa leitura, né? Então, sei que é um desconforto e é para mim também, imagina, domingo, uma manhã fresquinha, mas estou aqui e estou com vocês. Então, olha só, minha gratidão, vou colocar pozinho, quem sabe aqui o que eu tô fazendo aqui, pozinho mágico sobre vocês. O mais maravilhoso de tudo é que cada prática que a gente aprende, coloca aqui para mim quem já chegou, a gente já não incorpora. Então, por exemplo, a pedrinha mágica do final do dia, listar as 10 gratidões. Hoje, abrir os olhos e pensar, ai, gratidão, hoje é domingo, gratidão, minha família aqui reunida, gratidão, sabe? Então, tem tantas coisas maravilhosas pra gente agradecer. Estava lendo um trechinho da Bíblia, um pouco mais cedo, e pensei que se tornou um hábito. E por mais que eu tenha crescido num berço cristão, eu estava muito acostumada a ir buscar fora. E tive tantas Bíblias ao longo do ano, conheço muitas passagens, sim, mas não de eu, Patrícia, parar 10, 15 minutinhos para ler um trecho, para ler um devocional. Então, se torna um alimento espiritual. Antes de qualquer coisa, começar o dia com gratidão e colocar a oração. Então, hoje, o que a gente está fazendo aqui não está ligado à religião, não está ligado a nada mais do que um segredo de gente se conectar com o que tem mais de maravilhoso, de mais nobre, que é a gratidão, mas a gratidão diferente de falar, oh, obrigada, Val, por você estar aqui, Miriam, obrigada, Aline, não é sentir a gratidão, gente, eu não tô sozinha nessa jornada. Paty, não tô conseguindo assistir online com você todos os dias, tá tudo bem. Paty, cheguei agora, perdi alguns dias, também tá tudo bem. Eu tenho certeza que o de hoje, que é a nossa leitura que eu vou começar nesse segundo, pessoas mágicas que mudaram a sua vida, vai fazer uma grande diferença. Então, simbora para a leitura no dia 12. Bom dia com alegria para vocês também. Vamos lá. Às vezes, a nossa própria luz se apaga e é reacendida pela fagulha de outra pessoa. Todos temos motivos para pensar com uma profunda gratidão naqueles que acenderam a chama dentro de nós. Palavras de Albert Schweitzer, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, médico, missionário e filósofo. Coitado do doutor, né? Eu aqui falando do jeito que eu entendi. Mas vamos lá, doutor Albert. Pensem agora. Todos nós já recebemos ajuda, apoio ou mesmo conselhos de outras pessoas nos momentos em que mais precisávamos. Às vezes, alguém muda o rumo da nossa vida por meio do seu incentivo, orientação ou simplesmente por estar ao nosso lado na hora certa. Porém, à medida que a vida segue, costumamos nos esquecer destes momentos. Outras vezes, você só percebe o impacto por essa pessoa que ela teve na sua vida muito tempo depois, quando olha para trás e percebe que alguém em especial foi fundamental para transformar a sua vida para melhor. Sabe aquela situação que às vezes acontece algo na nossa vida, naquele momento parece que foi tão desafiador e a gente não consegue enxergar tudo, mas de repente a gente pensa assim lá na frente, nossa, realmente foi para melhor. Um outro momento de desafio que acontece quando a gente perde uma pessoa querida, né? Eu me recordo assim, com saudade, mas eu me lembro assim, com gratidão,
das pessoas que estiveram presentes na passagem do meu pai. Naquele momento a gente está com uma dor, né? Uma tristeza, como que vai ser, mas aí vão chegando as pessoas que te dão um abraço, pessoas que têm gestos que você nem espera, que você nem sabe como ela soube do que aconteceu, mas que simplesmente está ali. Há alguns anos atrás, meu irmão ele tinha recebido um diagnóstico de uma doença que foi um baque muito grande naquele momento. E o chão saiu de novo, sabe? E eu me recordo que fazia pouco tempo da passagem do meu pai. E uma amiga super querida, inclusive eu vou revê-la. Ela está morando no Canadá e está vindo para cá amanhã, inclusive, para o Brasil, com a filhinha e tal. Mas eu me recordo que quando eu partilhei com ela, ela ficou muito sensível. Ela veio, né, quando meu pai tinha feito a passagem. Depois, eu sei que assim, do nada chegou uma orquídea na minha casa, uma orquídea, sabe aquelas chuvas de ouro? E aquilo me trouxe um conforto. Ela só colocou assim, só para te dizer que eu tô aqui. E aquilo trouxe uma maneira mais tipo, a gente não tá sozinho. Então é isso, muitas pessoas acendem uma fagulha naquela hora que ela tá bem, bem clarinha. Então eu quero que vocês pensem nessa pessoa com gratidão, com emoção, como eu estou aqui. A boa parte da notícia é que o meu irmão ficou fazendo esse tratamento. Era uma doença que em menos de 2 anos ele poderia não estar mais com a gente. Mudaram o diagnóstico, então ele ainda tem uma jornada, mas não é aquela tão severa. Então assim, Deus ele é muito generoso, Deus é muito presente, né, na fé, na nossa vida. E nenhuma folhinha cai, mas quantas pessoas acenderam fagulhas nossas, inclusive dele. Ele tem uma fé muito grande, a gente ia nos médicos, nos hospitais, era época de pandemia. Ele, com o diagnóstico dele, olhava para o médico, para o enfermeiro e falava assim, posso fazer uma oração? Sim, aí ele ia fazer uma oração para a pessoa. Eu ficava ali quase, eu desmanchava de chorar, porque tipo, ele que tá com um diagnóstico de uma doença que pode ser fatal, né? Na época, para quem não conhece, ela, que é aquela doença degenerativa. E então a gente ficava desesperado, pensando como que uma pessoa tão boa poderia ter esse diagnóstico. E mudaram. Com 1 ano e pouco depois, o diagnóstico de mal de Parkinson, que também deixa ali as suas marcas, por um rapaz de 50 anos, né? Que foi, agora ele tá um pouquinho mais, mas tinha lá seus 52, 53 anos, mas ele tá ali resistente na fé. E quantas fagulhas acenderam, mas ele acendeu muitas e continua acendendo também. Então, eu senti de partilhar isso para vocês, de alguns momentos que nós temos também na nossa vida, que mesmo nesse momento que a gente está tão frágil, tão vulnerável, quantas pessoas chegam para acender a nossa fagulha, né? No momento de um término, de um relacionamento, no momento que você estava num trabalho e não está mais, no momento de talvez decidir fechar um negócio, porque ele terminou um ciclo e uma insegurança de começar outro. Na nossa vida, a gente vai passar por esses desafios e eu acredito que é muito importante a gente se recordar quem está do nosso lado, quem vai chegando do nosso lado. Então, essa pessoa pode ter sido um professor, pode ter sido um treinador, um tio, uma tia, um irmão, um avô, um amigo, qualquer pessoa, um membro dessa família. Até um médico ou uma enfermeira, um melhor amigo, pode ter sido a pessoa que o apresentou ao seu atual parceiro ou ao hobby que se tornou uma de suas paixões. Quem está chegando aqui, minha gente, a gente está falando sobre pessoas que fizeram diferença na sua vida, que tornaram um momento mágico, um momento que você precisava de um apoio e essa pessoa apresentou, tá? Então, vamos lá. A minha avó, falando aqui da Rhonda Byrne, a autora do livro, fala do caso pessoal dela aqui. É responsável pelo meu amor aos livros, pelos livros, pela culinária e pelo campo. O fato de ela ter dividido comigo seu apreço por essas coisas fez com que elas afetassem e mudassem o rumo da minha vida. A culinária foi uma das grandes paixões por mais de 20 anos na minha vida. O meu amor pelos livros fez com que eu me tornasse uma escritora. E meu amor pelo campo
influenciou a minha escolha pelos locais onde viver ao longo da vida. A minha avó também me ensinou, com mão de ferro, diga-se de passagem, a dizer obrigada. Olha só, a Rhonda aprendeu com a avó sobre a gratidão. Na época, eu achava que ela estava apenas me ensinando a ser bem educada. Somente mais tarde percebi que ela ter me ensinado a dizer a palavra mágica foi o maior presente que ela poderia ter me dado. A minha avó já não está entre nós, mas continuo a ser grata a ela pela sua enorme influência em minha vida. Obrigada, vovó. E no dia de hoje, você vai pensar nas pessoas mágicas que causaram um impacto no seu modo de viver. Em algum momento, encontre um lugar tranquilo para ficar sozinho. Sente-se e pense em pelo menos 3 pessoas extraordinárias que mudaram a sua vida. Assim que terminar de escolhê-las, concentre-se em cada uma delas, uma por vez, falando em voz alta com a pessoa em questão como se ela estivesse presente e explicando-lhe por que você é grata a ela e como a sua vida mudou depois de conhecê-la. Não deixe de fazer esse exercício mágico com pelo menos 3 pessoas, uma logo após a outra, pois isso fará com que você sinta a gratidão de maneira muito mais profunda. Se fizer o exercício em partes ao longo do dia, não sentirá o mesmo nível de gratidão e tampouco receberá os resultados mágicos. Veja um exemplo do que pode dizer. Sara, gostaria de lhe agradecer por você ter me incentivado a seguir meu coração. Eu estava perdida e confusa naquele dia, mas suas palavras colaram fundo em mim e aliviaram o meu desespero. Graças a elas, eu encontrei a coragem de correr atrás do meu sonho e me mudei para a França para trabalhar como aprendiz de chefe. Agora estou vivendo a vida com que sempre sonhei e não poderia estar mais feliz. Tudo por causa do que você me disse naquele dia. Obrigada, Sara. Então, esse é um exemplo que você pode fazer no seu momento, pessoalmente, fazendo ali mentalmente, ou se puder falar, se você tem uma poltroninha, uma cadeirinha, num quarto, numa sala, num ar livre, um banco de praça, um cantinho na sua casa, enfim. Você para, fecha os olhos, vivencia aquele momento, vivencia o que foi acontecendo no dia de hoje, o caminho que foi percorrido graças ao apoio, ao incentivo, à presença dessa pessoa na sua vida. Pode ser seus pais que pagaram e custearam os seus estudos para que você se tornasse essa profissão que tem hoje. Pode ser o seu marido por ter sido seu parceiro, ou o companheiro que é o pai dos seus filhos por ter te dado a oportunidade da maternidade, de ser mãe. Pode ser por aquele professor que naquele momento da vida, quando você estava realmente num momento de desafio, te disse algo importante. Então, separa as pessoas que trouxeram de alguma maneira um impacto na sua vida. Eu vou, antes de passar aqui o nosso exercício, não vou terminar de ler aqui, depois eu vou compartilhar para vocês um exemplo do que eu fiz, tá? Bom, se por algum motivo você não puder expressar a sua gratidão em voz alta, tá tudo bem. Escreva uma carta para cada uma das pessoas escolhidas. Mas eu recomendo, se vocês separarem aí 10, 15 minutinhos, ainda mais que o exercício tá caindo assim logo da manhã, para quem tá comigo, para quem vai ver mais tarde, tudo bem, separa um horáriozinho antes de dormir, enfim, traga essa gratidão para essa pessoa. Quando você concluir esse exercício, vai sentir uma grande diferença de como se sente. A primeira prova do que o poder da gratidão está funcionando é que, acima de tudo, você vai ficar muito feliz. A segunda é que você, para atrair coisas maravilhosas para si, está conectada com esse sentimento. E como se não bastasse, a felicidade que sente após praticar a gratidão também vai atrair coisas maravilhosas, que por sua vez lhe traz mais felicidade.
Essa é a magia da vida e esse é o poder da gratidão. E essa pessoa que você vai emanar a gratidão, ela também vai receber essa gratidão. Então, vou dar aqui 2 exemplos, exemplos aqui também e um direcionamento. Vocês viram que a Rhonda falou que a gratidão dela é pela avó, mas a avó já é falecida. Mas ainda assim, ela é grata demais. E aí, uma pessoa, por exemplo, que não tá mais aqui, então eu vou pegar também um exemplo do meu pai, por todos os ensinamentos, por toda a força, por toda a presença que ele teve na minha vida. Ele não tá aqui, mas pai, muito, muito, muito obrigada por todos os momentos que o Senhor esteve do meu lado. Me recordo que quando eu era estagiária em 2008, de Mogi, eu ia para Ford, lá em São Bernardo. Meu pai acordava antes das 4 da manhã e ele me acompanhava até o ponto de ônibus para eu pegar o fretado para a empresa. E eu lembro que eu falava assim, ai pai, todo dia o senhor acorda. E a gente não tinha carro, nós íamos a pé, pegávamos um ônibus, íamos para uma cidade vizinha para então meu pai voltar para casa. Era bem sacrificante, né? Mas ele falava assim, filhinha, eu ainda vou dormir para casa, eu volto para casa, eu posso dormir. Meu pai era aposentado naquela época. Mas e você? Você ainda tem um longo dia, você tem um longo trabalho, você vai para a faculdade. Eu realmente chegava umas 11 e pouco da noite. Mas era uma sensação que ali eu sentia gratidão. E sempre que eu lembro do meu começo de carreira, de jornada, eu lembro dessa gratidão. Ele não tá aqui mais, mas eu podia agradecê-lo muitas vezes e eu posso agradecê-lo nesses exercícios. Um outro exemplo, hoje nós temos aqui na palma da nossa mão o celular que nos conecta. E quando, eu nem sabia desse exercício, tá, gente? Mas como a gratidão é presente muito, muito, muito antes de eu trabalhar com autoconhecimento, porque eu já lia muitos livros ao longo da vida. Então, eu lembro que tem coisa de 10, 15 anos atrás, que eu tinha posts na época de Orkut, Facebook, aquelas redes sociais mais antigas que denunciam nossa idade, e eu costumava colocar posts de gratidão. E algumas vezes eu senti isso de voluntariamente pegar uma mensagem para algumas pessoas, inclusive essa amiga que eu falei no começo da live, que me mandou flores quando eu recebi um diagnóstico do meu irmão que estava com problema de saúde, eu mandava assim, então eu olhei lá, as pessoas que foram importantes na minha vida, então eu vou pegar lá os exemplos. A Áurea, quando ela me emprestou a roupa para eu fazer a primeira entrevista, então eu coloquei assim, amiga, eu tenho tanta gratidão por você, sempre vou me recordar daquelas meninas que um dia estavam na faculdade juntas e que você gentilmente me emprestou a roupa. Eu não sei se eu tenho essa mensagem porque acaba apagando, mas eu lembro que eu mandei assim, ela não esperava, só coloquei minha gratidão para você por esse motivo, esse. Ela, nossa, você buscou isso no fundo do baú, porque tem bastante tempo isso que aconteceu. Como eu mandei para Paulinha, Paula, muito obrigada, aquele dia que você me mandou aquelas orquídeas, aquelas palavras que estavam no cartão, marcaram profundamente. E eu lembro que eu elegi mais do que 3, eu saí mandando umas 10 mensagens para as pessoas, e aí, já era época de rede social, coloquei ali a minha gratidão para tal pessoa. E era mágico, porque essas pessoas recebiam assim do nada. Então eu não sei como o dia delas estavam, de repente, no piloto automático, na correria, passando pelos seus desafios, de repente chega uma mensagem do nada, por uma gratidão de algo que a pessoa talvez nem soubesse o quanto de impacto que fez na sua vida. Então o convite para hoje, no nosso exercício mágico 12 faça um momento, se conecte com 3 ou mais pessoas que fizeram algo importante na sua vida, agradeça-as mentalmente ou falando em voz alta. Se elas estiverem ainda presentes na sua vida, pegue uma mensagem, um WhatsApp, mande para ela, fale para ela, hoje eu estou fazendo uma prática de conexão mais profunda com a gratidão e o dia de hoje é um convite para eu agradecer as pessoas mágicas que mudaram a minha vida. E você é uma dessas pessoas, tá? Então, exercício mágico número 12 dos nossos 28 dias de gratidão, hoje dia 12. Enumere suas bênçãos. Faça uma lista de 10 bênçãos. Escreva por que você se sente grato. Releia a sua lista e ao final de cada item diga obrigada, obrigada e obrigada. Sinta o máximo de gratidão por essa bênção. Exercício 2. Encontre um lugar tranquilo para ficar sozinho.
Em algum momento do dia, faça uma lista de 3 pessoas que mudaram a sua vida. Então, esse é o momento de você listar, se conectar, mudou e por quê? Que momento que você estava vulnerável, que momento que você estava precisando de uma luz, que a sua velhinha estava apagada e veio alguém e acendeu essa fagulha e você voltou a brilhar. 3. Concentre-se em uma pessoa por vez, falando em voz alta, diga a cada uma delas o motivo de sua gratidão e explique por que elas afetaram o rumo da sua vida. Ela não precisa estar na sua frente, tá? Nesse momento você está fazendo essa prática. Mas se depois que você concluir isso, se quiser pegar o telefone, se quiser mandar uma mensagem, se ela mora em outro local, faça-a saber que ela foi uma pessoa, que ela é uma pessoa mágica na sua vida. E por último, antes de dormir, pega a sua pedra mágica, pense na coisa mais importante que aconteceu nesse dia e agradeça. Então a gente começa o dia abrindo os olhos e agradecendo e termina o dia segurando a nossa pedrinha e agradecendo. Minha gente, amanhã espero por vocês para o nosso dia mágico, que é uma nova fase. Agora a gente vai entrar no realize todos os seus desejos. Se eu fosse você, colocava aí 7h45 para estar comigo nesses 15, 20 minutinhos de leitura e estamos na página 121 do livro A Magia. Gratidão a todos que chegaram aqui. Beijo no coração.